Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo sua faxina, preso no trânsito, verificando se atingiu as metas estabelecidas pelos chefes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka-Riz e esse é o episódio 232 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. Pois é, 6ª temporada e ainda estamos aqui, bastante felizes, tentando ser relevantes e colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, também na newsletter e no screening de notícias. Tentamos, nesses canais, misturar material técnico, conceitos, referências, normas, artigos. Também tentamos ser um espaço para discussão e reflexão, como é o caso do episódio de hoje. E, por vezes, tentamos ser um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e contem suas belíssimas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 48 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, mas especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo mundo. Essas pessoas, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante a ponto de merecermos uma atenção e carinho e que nós devemos continuar fazendo o que fazemos aqui. Então agradeço muito às atuais 48 pessoas cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É bastante simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental e aí lá tem tudo muito bem explicado. O podcast Áreas Contaminadas tem mais uma empresa patrocinadora, a Columbia Technologies. É também uma empresa muito reconhecida no mercado que se junta ao nosso projeto e nos dá uma imensa alegria por ser mais uma marca renomada querendo unir o seu nome ao nosso trabalho. Isso é motivo de muita satisfação para nós. Primeiro, por esse reconhecimento da nossa relevância. Segundo, pela questão financeira, que nos ajuda muito. E, finalmente, porque esse tipo de apoio nos permite continuar e melhorar as nossas ações para tentar construir um GAC melhor para todo mundo. Agradeço demais a Columbia por essa parceria. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O patrocínio master aqui é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito e também nos dizem continuem. Temos mais um aviso importante, mais uma vez aqui, né? Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 26ª turma de pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas do SENAC. Essa turma vai iniciar as aulas em agosto de 2025. O curso é presencial, com 1 ano e meio de duração, aulas aos sábados, mas desta vez teremos uma turma experimental, com andamento um pouco diferente. Teremos mais ou menos 4 ou 5 aulas práticas presenciais por semestre, o que significa que é uma vez por mês. Então, uma vez por mês, as pessoas vão lá no campus do SENAC. As outras aulas serão híbridas, ou seja, são formalmente presenciais, mas terão também uma transmissão ao vivo, né? Transmissão online ao vivo, o que vai facilitar bastante para pessoas que são de fora de São Paulo. Essas pessoas sempre quiseram fazer esse curso, era muito difícil vir para São Paulo toda semana, então, dessa vez nós vamos experimentar fazer desse jeito, vamos ver o que acontece. Quem tiver interesse, entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente, gerenciamento de áreas contaminadas. Faça a inscrição no processo seletivo, faça rápido essa inscrição, porque nós temos vagas limitadas e para esse curso as vagas costumam se esgotar rapidamente. Nos vemos lá.
Bom, pessoal, hoje teremos um episódio um pouco diferente. O Thiago Gomes, atual presidente da ESAS, vem aqui no nosso podcast nos contar as grandes novidades do GAC que estão acontecendo e que estão por vir. Então ele vai falar de vários acontecimentos em várias esferas, vai falar da conferência da ESAS, vai falar sobre revisões de normas, de procedimentos, de manuais do Brasil inteiro, tá? Em várias esferas. É um episódio bastante importante, não é uma entrevista comum, onde as pessoas contam suas histórias, é uma entrevista direta, né, com o presidente da ESAS, entidade que está à frente de muitas iniciativas do gerenciamento de áreas contaminadas, que certamente afeta todo mundo que está inserido no mercado, particularmente você que está aí me ouvindo, trabalhador e trabalhadora do GAC. Então ouçam com atenção as palavras de Thiago Gomes. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos um novo episódio do podcast Áreas Contaminadas. Estamos novamente aqui com um convidado especial, um convidado ilustre, o Thiago Gomes. E é a segunda vez que ele vem aqui, né? Então mais uma ele já está preparando para pedir a música aqui, mas hoje é a segunda vez. Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast. Grande Marcão, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. Sempre um prazer estar aqui, uma honra ser convidado por você. Me convide sempre, estou sempre à disposição. Legal. Prazer. Thiago, no episódio anterior a gente conversou sobre a sua trajetória dentro do GAC, falando sobre a Doxor, mas hoje a gente combinou de falar sobre o que está acontecendo com o GAC, que está efervescendo, né? Tem muitas coisas acontecendo, então nós vamos centrar fogo nesse tema, né? O que está acontecendo com o GAC. Então, vamos começar. O que está acontecendo com o GAC, Thiago? O que você está fazendo? São muitas coisas. Tem muita coisa mesmo. Eu acho que as principais hoje, que acho que a gente pode elencar, revisão da CONAMA 420, né? Que começou, tem um longo caminho ainda pela frente, acho que é um tema bem importante aí. Algumas coisas entrando com bastante força, risco ecológico, por exemplo. Estado de São Paulo está sendo estudado uma revisão do decreto estadual, que eu acredito que nos próximos 6 meses a 1 ano, deve o arcabouço legal que gere hoje, né, o que nós temos hoje, que gere o gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil, vai ter alguma atualização, algumas importantes. Então, acho que para os próximos 6 a 12 meses vão ser bastante importantes aí para quem trabalha aqui na área no Brasil, né, gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil. Além disso, tem um projeto de lei federal que está tramitando devagar, mas está tramitando. Deve acelerar por causa da CONAMA 420, alguma coisa lá. Então, também tem um projeto de lei federal que a gente está de olho. São as principais. Podemos depois bater um papo em cada uma delas. De várias coisas ali, né? Não, mas essas são as grandes coisas. Vamos começar por uma coisa não tão grande, né? Mas que está tomando bastante atenção aí sua e do mercado como um todo, que é a conferência, né? Então nós vamos ter a conferência agora em agosto. Por isso a gente estava com pressa de gravar esse episódio aqui, né? Aí, mesmo sem a revisão da CONAMA completa, mas para a gente falar da conferência. A conferência historicamente, né? Essa é a terceira. As outras 2 foram lá no SENAC, bem como o seminário do Instituto Ecos era lá no SENAC e tal, e esse ano não vai ser lá, né? Então a primeira coisa, as pessoas perguntam e tal, por quê, que não sei o quê. Então tem espaço maior, tem um monte de coisa, mas primeiro, por que a conferência não é no SENAC dessa vez, Thiago? Acho que primeiro importante destacar que a parceria com o SENAC continua, né? O SENAC continua como um apoiador da conferência, apoiador, parceiro da ESAS, continuará sendo, continuamos fazendo os cursos juntos. Acho que foi uma coincidência de eventos, né? A gente tinha marcado, na verdade, a conferência inicialmente para ser feita no SENAC, e a gente marcou no início do ano passado, se eu não me engano, e já tinha até praticamente lançado a conferência nossa, quando aí nos Estados Unidos a Batel lançou a deles na mesma semana, e no Brasil a IFAT lançou na mesma semana. Então tiveram 2 eventos muito grandes, próximos, na mesma semana, que competiam com o mesmo público de interesse nosso. Uma semana antes da ESAS tem Aquaconsoil na Bélgica, e aí ficou muito apertado para a gente fazer, a gente achou que era
era muito ruim a gente competir nessa mesma semana com esses dois grandes eventos, né? Então surgiu daí a primeira iniciativa da gente tentar mudar a data e mudar para o segundo semestre. E uma outra coisa que aconteceu também é que a conferência tomou uma outra proporção esse ano. Uhum. Ela ficou um pouco maior. A última conferência no Senac, a gente recebeu em torno de 850, 900 pessoas por dia, são 3 dias de conferência, um total de 1.100 pessoas, algumas repetindo 2, 3 dias de conferência. Esse ano a expectativa aumentou bem, a gente deve chegar a umas 1.500 pessoas, provavelmente. Caramba. Com mais de 1.000 pessoas por dia, e a necessidade de a gente ter uma quinta sala. Uhum. E no Senac a gente tinha 3 salas e uma outra 3,5, quarta que a gente isso. fazia um puxadinho, né? E aí essa estrutura acabou ficando muito grande pro ambiente do Senac, Uhum. né? Apesar de ser um ambiente muito gostoso, ele acabou ficando muito grande e a gente não conseguia acomodar essa quantidade toda de pessoas que vão participar da conferência. O número de patrocinadores também aumentou muito. Uhum. A gente já tem mais de 50, quase 60 patrocinadores. Então, também a gente não tem lá no Senac, não tinha espaço para estar tudo isso distante. Uhum. Então, foi essa somatória de fatores que levaram a gente a tentar fazer, a ser obrigado, na verdade, a fazer a conferência em outro espaço, né? E aí acabamos levando para o Vila Lobos. Uhum. Por Parque Vila Lobos, aí em parceria com o apoio aí também do pessoal da CETESB. Legal. Bom, Vila Lobos é um espaço muito bonito, né? Muito, muito bonito, muito grande, e não sei onde vai ser exatamente o espaço da conferência, mas é sempre legal estar lá no parque, né? É simbólico, Uhum. né? É um lugar que foi recuperado, Sim, né? Um antigo lixão, foi recuperado, ainda continua tendo extração em alguns pontos lá, enfim. Nós vamos ter que construir o espaço, né? É um espaço, é um galpão desse evento, mas quem vai ter que montar toda a estrutura do evento, absolutamente tudo mesmo, um gasto muito alto. Caramba. Que a gente vai ter para fazer a conferência lá. E vai ser, para quem conhece ali o Parque Vila Lobos, vai ser num espaço, mas ali no pé da Roda Gigante, muito próximo da Roda Gigante, ali, quando você passa na Marginal Pinheiros, tem a Roda Gigante, a estrutura vai ser toda ali. Sim. Vai ser tudo montado ali. Parece bacana. E quais são as expectativas da ESAS para essa edição da conferência? Além do número de pessoas, né? Gente diferente, gente do exterior, gente do Brasil todo, né? Muita gente me fala que esse ano eu vou. E o que vocês estão esperando? Eu acho que sim, muito graças à parceria nossa com o Senac, muito obrigado aí a você, Marcão, o Rodrigo Cunha, assim, que esses treinamentos todos que a gente fez nesses últimos, quantos anos? 3 anos, 4 anos, para as agências ambientais do Brasil inteiro, eles surtiram um efeito enorme. E vai ter muita gente de agência ambiental vindo. Muita gente confirmou. Estão apoiando a conferência e vão mandar gente. Então, assim, primeiro que a expectativa de quantidade de reguladores que vem é muito maior do que na conferência passada. Esse ano, para você ter ideia, Marcão, nós temos 33 sessões, potenciais sessões, né? A gente recebe até o final da semana, vão receber os resumos, né? Até o final de maio agora recebe os resumos. No começo de junho a gente tem a programação pronta, mas dessas 33 potenciais sessões, 30 a gente tem pessoas da CETESB como chefe de sessão, ajudando a escolher trabalho. Então tem o departamento em peso de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB está ajudando, o pessoal do IBAMA também está ajudando, está participando, estão chefiando sessão, focado principalmente na questão do risco ecológico, que é uma realidade muito próxima deles, né, do pessoal do IBAMA. Vai vir com certeza bastante gente de fora, tem muita gente de fora que já confirmou presença. Alguns laboratórios, tem um laboratório
do pessoal acho que do Canadá, de isótopos que está vindo, um de análise microbiológica também está vindo, de bactérias e tal, e que devem fazer mini cursos, então provavelmente vai ter aí, sei lá, de 5 a 8 ou talvez 10 mini cursos em Caramba. paralelo aí com a conferência. Então vai ser bem legal. Eu acho que vai ser, esse ano acho que vai ser especial, assim, a quantidade vai bater muito a quantidade de pessoas, muita gente de fora vindo, do Brasil. Eu acho que, além só de gente de fora vindo, a gente tem muita coisa boa para falar aqui, né? Sim, sim, sim. O conhecimento técnico no Brasil, ele não deixa nada a desejar para nenhum país do mundo, assim. Uhum. Hoje o conhecimento, para quem quer buscar informação, tem informação. Acho que tem ferramentas que a gente ainda tem dificuldade de usar no Brasil, até por questões de incentivos, de pesquisa e tal, mas a gente não deve absolutamente nada para nenhum país do mundo em termos de Uhum. conhecimento, né? E outra coisa que também está chamando bastante atenção é que a gente tem bastante cliente final, que a gente chama, que seria o Interessante. responsável legal, Uhum. já inscrito na conferência. Caramba, Então, eu interessante. vou não vou citar nomes aqui porque eu não Uhum. tenho autorização, Sim, mas na última conferência a gente chegou a quase 20% do público de responsáveis legais, quer dizer, quem realmente acaba tendo que pagar a conta, né, sim. da remediação ou da investigação, enfim, do gerenciamento de áreas contaminadas. Dessa vez, a expectativa é aumentar mais ainda isso. Então, acho que vai vir bastante gente mesmo Olha. de potenciais clientes na conferência. Vai ter bastante presença. E um evento desse tamanho, com um local novo que tem que ser construído do zero, deve estar dando bastante trabalho de fazer tudo isso, hein, Thiago? Tá dando uma baita dor de cabeça. Fazemos com muito prazer, mas está dando uma baita dor de cabeça. A gente não é o que a gente está acostumado, a gente teve que fazer, a gente contratou uma empresa especialista em eventos para Uhum. ajudar a gente aí na estruturação. Enfim, vamos ver como que a gente entrega, mas eu acho que o principal é que a gente não perdeu o foco. Uhum. A conferência ela continua sendo uma conferência técnica, Sim, sim. com foco em apresentações técnicas de alta qualidade, Uhum. não é discussões filosóficas, não é o objetivo da conferência. Uhum. Né? Uhum. Então, acho que independente aonde que ela vai ser, enfim, como que vai estar a estrutura, acho que vai estar tudo muito bem organizado, mas eu acho que esse ano a gente vai melhorar ou manter bem ou melhorar a qualidade técnica, a qualidade da participação, enfim, de todos os interessados, as partes interessadas. Acho que vai melhorar bem esse ano. E a oportunidade de networking vai ser sensacional, né? Sim. Para quem trabalha na área, enfim, seja um consultor que está indo lá vai ter a oportunidade de conhecer ou encontrar alguns potenciais clientes, ou clientes ou potenciais clientes, fazer o relacionamento, um network com toda a parte dos reguladores, que Sim, sim, sim. é raro a gente ter essa oportunidade, né, Pois é. de bater papo de uma maneira mais descontraída, enfim, discutir tecnicamente sem ser um projeto específico. Uhum. Né? E para quem é provedor de tecnologia, enfim, É o, equipamentos, enfim, vai estar com certeza todo mundo lá, né? sim. Bastante interessante mesmo, né? Como é que as pessoas, assim, a essas têm uma parceria com o Senac, então o Senac tem alunos do Senac, tem um número ali de bolsas que não vão pagar. Tem Uhum. algum outro tipo de iniciativa como essa para, sei lá, para estudantes ou para início de carreira ou para órgãos Tem, ambientais? tem sim. Eu não lembro de cabeça agora quais são os valores, mas tem sim desconto para quem é estudante, para quem é. A ESAS é uma associação que ela não tem fins Sim, lucrativos. sim. Então, nosso objetivo Pagar a organização, né? Que o evento se paga. o evento tem que se pagar, claro, o evento ele precisa se pagar, mas mais do que isso, o importante para a gente é o conhecimento, é Sim. passar o conhecimento para o mercado, melhorar a qualidade, instruir todo mundo que está trabalhando na área. Assim, a gente público que trabalha na área não paga. Uhum. O cliente final, se ele
que é o responsável legal pela área contaminada também não paga para participar da conferência. Nós queremos criar o hábito de que essas pessoas procurem a conferência para se informar, né? E aí, para quem é associado, tem lá os valores, tem um descontozinho, para quem é estudante também tem desconto, professor, enfim, tem desconto. Se for professor de universidade pública, entra como agente público, né? Então não fica isento. Mas, enfim, a gente o objetivo é que as pessoas vão bastante. A gente incentiva bastante. A gente tentamos nessa, ainda que não conseguimos ainda fazer, criar um prêmio para trabalhos estudantis. A gente ainda não conseguiu, já tentamos algumas vezes parcerias com universidades, mas ainda não conseguimos vingar, é uma frustração nossa, que a gente vê lá fora, né? Na Battelle tem bem legal, né, isso daí. Pois é, e a gente ainda não conseguiu transformar isso em realidade aqui no Brasil, né? Isso seria bem importante, a gente ainda não conseguiu ainda transformar em realidade. Legal. Outra coisa que vai acontecer na conferência, né, dentre as muitas coisas, é o lançamento da revista, né? A revista H, que é uma revista científica. Eu tenho a honra de fazer parte do comitê científico. Isso dá trabalho também, certamente não tanto quanto a conferência, mas dá um certo trabalho ali. E está todo mundo no comitê científico animado com a revista. O que vocês, como a ESAS, esperam dessa revista? Qual é o plano para ela e tal? Olha, a revista, ela é um sucesso antes dela ser lançada, pela questão de interessados, né? Você, como parte aí desse comitê gestor aí da revista, sabe que a gente recebeu mais artigos do que a gente esperava, do que caberiam até na revista. Já começou com um bom sinal, e nós tivemos muito mais patrocinadores do que nós imaginávamos inicialmente, né? Então mostra, acho que a necessidade aí, ou a oportunidade que a gente tem de ter uma revista técnica. A gente não vai chamar exatamente científica, né, Marcão? Que ela não segue todos os pré-requisitos aí, mas a gente tem com foco técnico. E eu acho que ela vai ser fácil da gente replicá-la. Quer dizer, assim, inicialmente a gente começou a fazer, vamos fazer uma vez por ano. Hoje dá para a gente já falar que é uma vez por semestre, pelo menos, né, para a gente fazer essa revista. Se a hora que a gente publicar a próxima, vai ter muito mais interessados. Com certeza. Vamos fazer várias versões impressas para entregar lá na conferência, né? A ideia, além de entregar na conferência, é que a gente distribua essa versão impressa para que tenha em todas as salas de espera de todas as agências ambientais aí do Brasil inteiro, para que todo mundo tenha isso aí lá numa sala de espera para poder bater um olho na revista, né, e ver o que é o gerenciamento de áreas contaminadas. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. A última que teve faz muitos anos foi a da Abas, né, que foi legal no começo, até foi bem interessante lá no começo, e que não conseguiu, depois de um tempo, manter. É difícil pra caramba pra gente conseguir manter. Acho que hoje, com demandas outras, de digitais, né, você ter uma revista, principalmente impressa, é mais limitado, né? Mas acho que vai ser bem interessante. Acho que a gente vai ter uma oportunidade interessante aí para, enfim, para mostrar e acho que ajuda a mostrar, principalmente, de novo, que eu acho que para mim isso talvez seja a principal bandeira que a ESAS precisa defender nos próximos anos. Nós temos muita qualidade técnica no Brasil. Quem trabalha aqui no mercado é bem qualificado. Nós temos total condição de trabalhar em qualquer lugar, em qualquer país. Enfim, a mão de obra brasileira é muito boa, é muito especializada. O Brasil, talvez especialmente o estado de São Paulo, o nível de exigência é maior do que provavelmente qualquer país europeu, e diria que não fica atrás de quase nenhum estado americano. E isso fez com que criasse mão de obra muito especializada aqui no Brasil. E a gente deveria estar olhando com um olhar mais carinhoso para isso, para a gente exportar essa mão de obra nossa, né? Por que a gente não poderia estar trabalhando e prestando serviço em outros países? Pois é. Né? Mão de obra super qualificada. Pois é bom que as pessoas saibam disso, né? Ter
a conferência, ter a revista, isso certamente Isso vai ajuda, dar uma visibilidade para isso, né? Legal. sem dúvida. Na nossa última conversa, também está ligado a isso, né? Você falou sobre as câmaras ambientais, né? Então a ESAS tem uma participação bastante importante na Câmara Ambiental do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, conta para nós como está a Câmara e especialmente como está o manual do gerenciamento de áreas contaminadas. Também quando a gente conversou 1 ano e meio atrás, estava, né? Tá quase pronto e tal. Como está o manual e como está a Câmara? O manual foi aprovado na Câmara Ambiental, ele está agora, perguntando o que ele está falando, é o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. Né? Então, ele foi escrito por várias pessoas do Departamento de Áreas Contaminadas da CETESB, e por membros da Câmara Ambiental, especificamente 2 capítulos foram conduzidos pela ESA, alguns capítulos pela Juliana Freitas, da Unifesp, doutora Ju. Ele está em revisão, agora o manual está em revisão ortográfica e revisão normativa. Estamos fazendo também a tradução dele para inglês. E a ideia é que fique tudo pronto também para a conferência. Então, na conferência, provavelmente, a gente vai ter ele digital, né? Não impresso. A gente deve ter o manual revisado e entregue publicado, quer dizer, no site da CETESB até a conferência da ESAS. Bem legal, vai ser bem legal. A Câmara Ambiental, esse era o principal, ou foi o principal produto dela nos últimos 2, 3 anos, né? Foi bastante, o manual tem quase 1000 páginas. E agora o foco está sendo em revisitar as regulamentações estaduais. Então, começando pelo decreto, depois de decreto vem, enfim, BDs, todas que impactam o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, o foco, nesse momento, então, está sendo revisão de texto, né, do decreto, que vai começar essa discussão agora na Câmara Ambiental. E a expectativa é que a gente consiga, em curto prazo, apresentar revisões que melhorem aí o fluxo de gerenciamento de áreas contaminadas aí no Estado, né, para ser aprovado pela CETESB. Então o decreto está sendo discutido na Câmara, não é interno, 100% interno da CETESB. A gente conseguiu conversar bastante, estamos assim, com um relacionamento muito bom com a CETESB. O texto, claro, que está sendo, ou está sendo, na verdade, escrito pelo departamento, junto ali com o departamento jurídico, o departamento de áreas contaminadas, a diretoria da CETESB, ele passa para a Câmara Ambiental, para os membros da Câmara Ambiental darem uma olhada e sugerirem modificações, caso entendam interessantes ou necessárias, enfim. Não que isso vai ser obrigatoriamente acatado pela CETESB, mas pelo menos é um primeiro momento para a gente discutir como sociedade, uma regulamentação que vai ter um impacto importante, né? A Câmara Ambiental, só lembrando, ela tem 7 setores diferentes da sociedade representados. Tem universidades, tem consultoria, tem resíduos, petróleo, indústria, construção civil e o setor financeiro. Então, todos os entes aí que de alguma forma participam do gerenciamento de áreas contaminadas tem representação na Câmara Ambiental. Né? Então, aí pelo menos ali a gente consegue ter um primeiro sentimento do que é positivo, do que pode ser um problema num potencial novo decreto. Certo. Então, vai passar sim pela Câmara Ambiental. Legal. E qual que é a ideia central dessa revisão? Claro, você não sabe que vai vir escrito, né? Assim, mas qual é a ideia central de revisar o decreto? O principal, Marcão, assim, nós estamos falando de um decreto que tem, né, mais de 13 anos. Novas coisas aconteceram, novas terminologias, novas terminologias surgiram, novas definições surgiram. Isso não está contemplado no decreto estadual. Então, você tem várias situações que nós nos deparamos hoje e que não conseguem ter uma regulamentação porque não existia. Não existia, a gente não pensava nisso há 13 anos. Então, precisa revisitar. Um exemplo,
Você tem áreas, por exemplo, que são impactadas por contaminação externa. Uhum. Como que a gente lida com isso? Uhum. Né? Não adianta você tentar ficar fazendo uma remediação de uma área onde a fonte Uhum. está montante da sua área. Certo. Você não é a, a fonte da contaminação, né? É, e às vezes você tem áreas que a contaminação inicia-se num determinado terreno, passa para o vizinho e passa para o próximo vizinho. Uhum. Então, hoje isso não está muito claro como que tem que ser feita a investigação. Então, de repente o vizinho, a pessoa que está no meio, Uhum. começou a investigar e a fonte, a montante, ainda não começou a investigação. Uhum. E qual a extensão, qual a responsabilidade dessa pessoa de investigar o que está ajusante dele, o que não está? Uhum. Fica um pouco ainda nebuloso isso com a regulamentação. Acho que a gente pode deixar um pouco mais claro isso na regulamentação. Uhum. Então, isso são alguns dos exemplos, pelo menos exemplo de coisas que a gente poderia melhorar um pouquinho no decreto, deixar, enfim, melhor estruturado para facilitar o gerenciamento de áreas contaminadas. E daí vem todo o resto, né? Então, decreto, decisões de diretoria que vão ter É que... natural, né? É natural. A partir do momento que revisa-se o decreto, né, você não imediatamente faz também a revisão da DD, tempo depois do decreto, que a gente segue o decreto, você tem um tempinho Uhum. de amadurecer. Enquanto vai amadurecendo, você pode ir trabalhando no texto Uhum. de uma nova decisão de diretoria. A gente tem hoje duas, pelo menos no estado de São Paulo, a gente tem a DD 38 e tem a 56, mais recente. 56, né, que é a mais recente. Então é natural que, como essas são decisões que referenciam o decreto, é natural que elas tenham que ser alteradas também lá na frente, né? Então, isso tudo vai ser, enfim, naturalmente vai acabar sendo revisado. E a instrução normativa da CONAMA, que, hora que Uhum. vier, tem Uhum. também que conversar com tudo isso. Sim, Então, sim. a gente está também atento com o que está acontecendo lá para as coisas poderem conversar. Sim, não ficar fora, né, do que o nacional tá propondo, né? É isso aí. Tá. Ainda na CETESB, antes da gente passar pro nacional, recentemente o Departamento de Áreas Contaminadas era de uma diretoria, foi para outra diretoria e hoje está subordinado à presidência, né, da Uhum, CETESB. uhum. Isso é positivo? Isso não tem importância nenhuma? É pior? É melhor que eles estivessem numa diretoria? O que você acha? Eu acho que não tem. Eu acho que assim, estar embaixo da presidência mostra a importância que o tema tem para Uhum. a gestão, Uhum. né? Então, é, é uma área em que precisava de mais atenção, e o presidente Tomás trouxe para próximo dele para mostrar a importância que ele dá para o tema. Uhum. Se vai continuar embaixo da presidência ou se vai para outra diretoria, enfim. Eu enfim, não vejo mais importante, menos importante, mas acho que mostra a importância que deram para o tema, né? Então, é um Uhum. tema que está sendo tratado enfim, com a devida importância por toda a diretoria da CETESB. Bom, vamos na questão nacional, iniciando então pela revisão da CONAMA. Já está tendo discussões, né, sobre essa revisão da CONAMA, e quem que participa dessas discussões? Eu sei que os órgãos ambientais participam, mas a ESAS participa, ou é o IBAMA que participa e o convênio da ESAS com o IBAMA que proporciona essa participação? Como é que funciona, Tiago? É assim, o CONAMA tem uma plenária, Uhum. né? Nós não fazemos parte, a ESA não faz parte da plenária do CONAMA. E o CONAMA, ele foi provocado pelo IBAMA e mostrou a necessidade de revisitar essa regulamentação, que é de Uhum. 2009. Sim. Então, já são 16 anos aí de CONAMA 420. Então, realmente é uma regulamentação que é boa, ela é geral, ela é ampla, não é tão específica. Ela é boa, acho que a gente pode revisitar ela, está revisitando, de novo,
talvez principal, atualizando aí alguns termos, algumas classificações que a gente está usando, aprendemos a usar ao longo dos anos, né? Então, o CONAMA, provocado pelo IBAMA, ele viu a necessidade de atualizar essa norma. Aí, a plenária do CONAMA, ela forma um grupo de trabalho, o GT Solos, Grupo de Trabalho Solos. Esse grupo de trabalho Solos, ele tem alguns membros. E esses membros, são membros da plenária do CONAMA, né, que tem cadeira permanente lá, ou permanente não, tem cadeira no CONAMA, e aí alguns desses membros eles podem indicar entidades para participarem. Certo. E a EDAS foi uma das entidades indicada via, na verdade, Ministério do Meio Ambiente, não foi pelo IBAMA, foi pelo Ministério do Meio Ambiente. E a gente participa do grupo de trabalho. Então, você tem lá o IBAMA, você tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, tem acho que CNA, tem CNC, tem a ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. Essa aí congrega todas as agências ambientais, tem participação bem próxima do pessoal da CETESB do Estado de São Paulo, pessoal de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, enfim, né? Rio Grande do Sul, enfim, tem bastante, Minas Gerais, tem bastante gente participando. Então a ABEMA tem cadeira e a ESAS também tem uma cadeira lá. Então, assim, e aí formou esse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho prepara um texto, uma sugestão de texto, de novo texto, e que é daí encaminhado para a plenária do CONAMA, a hora que ficar pronto, vai ser encaminhado para a plenária do CONAMA, enfim, para votação, para aprovação ou para sugestão de alterações finais, né? Esse mencionado também tem a participação da sociedade civil. A sociedade civil também tem participação no grupo de trabalho. E qual é a tendência de mudança para a CONAMA 420? Olha, a 420 ela traz um pouco da principal preocupação do IBAMA, que é com risco ecológico. Então isso vem um pouco mais forte agora na 420, né? Ainda essa discussão está começando agora, o capítulo aí realmente de gerenciamento de áreas contaminadas. A gente deu uma parada agora, precisava renovar o grupo, estamos aguardando aí as formalizações para poder renovar o grupo de trabalho. E aí a gente entra assim, no capítulo realmente de gerenciamento de áreas contaminadas. Passou por alguns capítulos anteriores, com conceitos muito parecidos, enfim, do que já vinham sendo mesmo adotados, de novo, com uma outra atualização de classificação ou de termos mais utilizados hoje em dia, mas, enfim, esses 16 anos dessa norma, acho que tem muita coisa que a gente atualizou, terminologia, e acho que o principal aí realmente são essas classificações e, enfim, como o gerenciamento em si. Acho que a CONAMA 420 ela era muito boa já, ela já tratava bem o tema de maneira um pouco mais ampla para dar um pouco mais de flexibilidade para os estados, né? A gente, como consultoria, né, como provedores aí de serviço na área, a gente gostaria que fosse o mais unificado possível. Sim. Para a gente, assim, o trabalho que seja no estado de São Paulo seja muito próximo ao trabalho que vai ser feito em Roraima, Rondônia, não importa. Então, a nossa participação é para tentar com que isso fique o mais homogêneo possível. Sim. Dentro, óbvio, respeitando as especificações de cada estado, mas tentando fazer um trabalho mais homogêneo possível. Eu acho que é isso, acho que é mais realmente a consolidação do que já vem sendo feito e o risco ecológico que vai vir, e não iniciamos ainda essa discussão, mas ele deve vir aí com uma participação mais importante. E na CETESB, o risco ecológico, como é que isso está esperando o nacional, ou a revisão do decreto vai olhar de alguma forma diferente para o risco ecológico?
A CETESB, ela tem já um regulamento, né, Uhum. focado em risco ecológico. E acho que a CONAMA ela não vai entrar muito na questão do gerenciamento do risco ecológico, Uhum. como ele deve ser feito. Ele vai trazer o olhar, né, quer dizer, olha, eu preciso, Preciso fazer nesse momento, né, em condição, quais né? áreas, né, em que condições, em quais áreas, ou em quais situações eu tenho que, além da questão do gerenciamento é, baseado em risco à saúde humana, quando que eu tenho que ter um Sim, olhar sim, sim. para a questão do risco ecológico, né? Biomas mais sensíveis, enfim, onde que isso impacta, enfim. Imagino que seja para uma porcentagem muito pequena do gerenciamento de áreas contaminadas, o que a gente está mais acostumado, a gente não vai ter que se preocupar com a questão de risco ecológico, mas em áreas onde você tem áreas mais sensíveis, Uhum. uma área de refinaria ou uma área de extração de petróleo próximo à floresta amazônica, Certo, por exemplo. certo, certo. Ou um posto de gasolina próximo, sei lá, uma área de preservação Pantanal. Sim, dentro É, aqueles poços flutuantes, né, no rio ali, né, sei lá. pois é, como que a gente olha para isso? Você tem que ter um olhar diferenciado. Uhum. São essas situações que a gente entende que devem, e aí sim devem entrar no gerenciamento de área escolar. Agora, numa área industrial ou uma antiga área industrial no meio de uma, sei lá, de uma capital como São Paulo, ou usando São Paulo como exemplo, não tem muito sentido você querer discutir risco ecológico, por exemplo, no meio do bairro de Santo Amaro, Jurubatuba. Não Uhum. tem, não tem muito por que fazer a discussão, né? Ainda na questão nacional, por conta dos cursos que você citou, né, que faz 4 anos que eu participo, né, dos cursos e é muito legal. Então, eu pessoalmente tenho me relacionado com pessoas de órgãos ambientais do Brasil inteiro, isso é muito legal. Então, agradeço a ESAS por isso também. Mas aí eu vejo que todos não, mas boa parte dos estados estão reescrevendo, então revisando ou escrevendo as primeiras resoluções que têm a ver com o gerenciamento de áreas contaminadas, ou dentro do licenciamento, ou só para posto, ou sei lá, tem várias iniciativas como essa acontecendo no Brasil. A ESAS participa dessas, ou gostaria de participar e não participa porque não é chamada, ou é melhor focar no nacional, não nos estados? O que você tem para dizer disso aí? Não, nós gostaríamos de participar de todas. Uhum. A gente tem portas abertas para todas as agentes, como eu disse, esses cursos que a gente ministrou, enfim. Muitas vezes nós não somos chamados, né? Uhum. Nenhum estado tem como temos na CETESB, da Câmara Ambiental de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, não temos isso nos outros estados. Uhum. A gente conversa paralelamente com um ou outro que às vezes tem alguma dúvida ou tem ou precisa de alguma orientação, mas, enfim, se a ESA for chamada, com certeza a ESA vai participar, seja, enfim, presencialmente, ajudando a escrever, ajudando a dar ideias, estamos com certeza à disposição. Óbvio que se está tendo uma regulamentação nacional, nosso olhar e Uhum. esforço acaba sendo muito no sentido da nacional, Uhum. porque ninguém vai conseguir fazer muito diferente do Isso, que é nacional, né? Pelo isso. menos não menos do que é nacional. Você pode ser um pouco mais restrito, Uhum. mais restritivo, né? Mas não menos restritivo do que é nacional. Então, hoje, o nosso foco principal realmente é a 420, essa revisão da 420, sem dúvida. Legal. Então, amigos e amigas aí de órgãos ambientais, se precisarem da ajuda da ESAS, é só falar aí. Estamos à disposição, com certeza. Temos associados em praticamente todos os estados, Sim. ou todos os estados não, mas em grande parte dos estados, com certeza a gente dá um jeito de ajudar. Ainda no âmbito nacional, Tiago, o projeto de lei, né? O projeto de lei começou em 2011, né? E vai numa comissão, vai na outra. No início, não sei se no início, mas em algum momento ele propunha uma contribuição financeira, né? Não me lembro o nome, um tipo de um fundo, e Uhum. isso barrava, daí tira o fundo,
numa comissão, na outra. Há quantas anda esse projeto de lei e o que vai acontecer, Tiago, nos próximos anos aí com ele? Ele tramitou, ele está na última, ele foi agora para a Comissão de Constituição e Justiça, ou está para ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a última comissão. Realmente tinha eu não lembro qual era o termo lá, mas era uma arrecadação sobre produtos, enfim, e isso caiu, que era a ideia inicial era para ter um fundo nacional, né, de gerenciamento de áreas contaminadas, principalmente para a questão das horas órfãs, né? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente... acho que esse era o objetivo principal do deputado Arnaldo Jardim quando ele começou a esboçar esse projeto de lei. Quer dizer, existem várias áreas que estão abandonadas, que existe um impacto ambiental, em que a gente, como sociedade, vai ter que encarar e a gente não sabe como que vai lidar com isso. Você ter uma ideia de número, Marcão, nós temos hoje no estado de São Paulo em torno de 8 mil áreas conhecidas. Tá? Deve ter muito mais do que isso, a gente não começamos, muita coisa a gente não começou a investigar ainda. Mas quantos lixões temos pelo Brasil? Pois é. 3 mil, 4 mil, pelo menos. Não, mais. 5 mil. Mais, dezena de milhares, né, de lixão, né? Então, assim, não se sabe ao certo, mas no mínimo 5 mil são, 4, 5 mil são. Então, todos esses são áreas contaminadas. Com certeza. Seja simplesmente por chorume, né, que se colocaram só resíduo orgânico, mas a grande maioria deve ter jogado de tudo. Né? E como que nós vamos recuperar essas áreas? De onde vai surgir o dinheiro para recuperar essas áreas? Sim. Mas tem muita cidade que ainda não conseguiu nem se ver livre ainda. Sim, dos lixões. Pois é. Né? Se não conseguiu nem se ver livre ainda, porque não tem dinheiro para... Imagina recuperar. Imagina recuperar. Então, realmente, se tivesse, precisam ter incentivos. Se não é um fundo, precisam ter incentivos, sejam eles quais forem, né? Não sei, não importa qual seja, mas precisam ter incentivos. A proposta está devagarzinho, mas está tramitando, né? A gente leu o último texto, precisa de alguns ajustes no último texto. Cada comissão que passa surge uma sugestão nova de texto, né? Então, assim, o último já está um pouco melhor, mas a gente tem alguma coisinha para ajustar ainda no texto. A gente está tentando contato, assim que tiver o novo relator, nós vamos entrar em contato para mostrar as preocupações que a gente tem são pequenas coisas só, que tem terminologia, enfim, umas coisas que tem que alinhar melhor com o que se usa atualmente. Ainda falando do fundo, me lembrei do fundo estadual, né? Então a gente estava no nacional, mas eu vou voltar aqui para o estadual para perguntar do fundo, o FEPRAC. O FEPRAC também parece que existe um comitê gestor, né? Então, eu não sei se ele está em andamento, não está ativo. Como está o FEPRAC no estado de São Paulo? A gente não participa, né? Não tem, apesar de a gente ter conversado no passado e ter mostrado a importância da ESAS ter cadeira lá no FEPRAC, a gente na época não faz muitos anos, a gente não convenceu na época a CETESB que a gente deveria participar do FEPRAC. O FEPRAC está ativo. A última conversa que eu posso falar que eu tive com eles me queriam ter uma ideia de custos de remediação para ver, ou de investigação. É difícil a gente sair com o número, mas assim, o FEPRAC não tem quase nada de dinheiro. Certo. Se eu não me engano, tem... eu não lembro se o número era 3 milhões e meio, 5 milhões, sim, quer dizer... Não dá para fazer muita coisa, né? Não dá para fazer nada, não dá para fazer nada. Considerando principalmente que nós estamos falando de um áreas fundo órfãs. que...
né, que você vai ter que fazer uma baita de uma investigação. Geralmente as remediações são bem complexas dessas áreas, né? É, quer dizer, não é suficiente para nem para começar. Acho que tinha mais dinheiro, mas na época da Covid todo mundo foi obrigado a jogar esse dinheiro dos fundos todos para poder fazer a Aham. gestão aí do Estado, né? Uhum. E acho que esse dinheiro não voltou mais. Então continua entrando um pouquinho, mas é muito pouco dinheiro de qualquer, enfim, ação mais incisiva que a CETESB queira fazer, né? Uhum. Acho muito, Realmente. muito pouca verba. Tiago, me conta como estão alguns, não sei se existe ainda, mas embates com o Ministério Público de São Paulo, né, com a CETESB, com responsáveis legais, com a ESAS. A ESAS tem um comitê jurídico que lida com essas coisas. Existe embate ainda ou não existe? Eu acho que as coisas se acomodaram bem. A gente, como a ESAS, teve uma discussão do Ministério Público com a Prefeitura de São Paulo, Uhum. que chegou ao STF, Uhum. né? E a ESAS foi convidada a fazer um parecer técnico sobre remediação com base em risco, Uhum. né? Foi feito, a gente escreveu nós fizemos um parecer técnico por que a remediação ela deve seguir, a remediação deve ser feita baseada em risco, óbvio, focando remoção de massa, enfim, tal, tudo. É, e aí teve uma definição do FUCAS que deu ganho de causa para a questão da remediação com base em risco e não mais remediação ao, sei lá, não lembro qual que era o termo correto, o termo que estava utilizando, enfim, regressa, enfim, Uhum. não lembro de qual que é o termo correto. Isso acabou acomodando um pouco. Eu acho que ainda existe alguma certa discussão do MP com algumas áreas sobre valoração de dano. Uhum. Eu não sei se isso vai caminhar ou não, mas não mais sobre se a remediação ela deve ou não continuar independente das concentrações, quer dizer, reduzir a valores anteriores. Quer dizer, a gente sabe Sim. que tecnicamente e economicamente isso é basicamente inviável, né? Sim. Então, Mas talvez, eu não sei o que o Ministério Público queria, talvez ele queira que eliminem todos os riscos, inclusive o de beber a água. Não era isso que ele. não era, eles queriam, não era nem potabilidade, né? Aham. Era menos do que Aham. potabilidade. É, assim, se a gente falar de aquífero raso, por Aham. exemplo, pegar uma cidade de São Paulo, por que eu tenho que, na minha área, voltar para potabilidade? Uhum. Considerando que no meio de uma cidade não tem, no aquífero raso, não tem posto de abastecimento do lado, em Cacimba, não tem, ninguém sabe, não tem. E aí, se a gente for olhar, provavelmente, eu estou chutando, tá? Aham. Mas provavelmente a contaminação, por exemplo, por nitrato deve ser muito mais extensa do que qualquer outro contaminante na cidade de São Paulo, né, das linhas de esgoto, por exemplo. Essa água ela não vai voltar a ser potável. Dá para bombear e tratar? Claro que dá. Aliás, é muito mais barato. Se a gente for usar, você for bombear essa água e tratar essa água Uhum. Antes de ser usado, né? antes de Isso. ser utilizada, é muito mais barato, né, do que ficar tentando remediar isso pro resto da vida. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso, com modelagem matemática, atenuação natural. Acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para isso, mas eu não vejo esse caminho de ter que voltar ou ter que ser potável. Uhum. Eu acho que assim, como sociedade, acho que a gente tem que pensar, né? A quantidade de recurso que a gente despenderia, independente se é só financeiro, não estou falando só financeiro, recursos em geral.
né, a quantidade de energia que a gente vai Uhum. colocar para isso acontecer, não é sustentável, né? É muito melhor a gente falar, então, peraí, já que eu vou bombear, se eu for bombear essa água, eu vou tratar ela na superfície de maneira muito mais simples Uhum. e vou reutilizar essa água de alguma maneira. Eu vou dar um fim mais nobre para essa água do que simplesmente bombear, trato na superfície e descarto na rede de esgoto. Ou, enfim, não tem sido uma rede pluvial. Uhum. Não tem muito sentido. Você não tem receio assim que esse tipo de ideia assim levado a uma situação limite, a pessoa possa pensar assim, então na cidade de São Paulo a única coisa que vale a pena investigar é o ar do solo. Se não tiver esse risco de intrusão do ar do solo, a gente não precisa investigar mais nada. É, assim, ou até não só a questão do só, eu vou remediar só uma parte superior, Uhum, né, do uhum, pois aquífero, é. e aí resolve o problema da parte superior. Eu acho que não. Eu acho que a regulamentação ela é clara quanto à necessidade de abatimento de massa. Uhum, É, eu acho que talvez o que falte para a gente é tentar entender qual que é esse balanço, né? Em que momento, por exemplo, que um projeto ele, ele deixa de ser sustentável, uhum, né? Então, às vezes eu estou querendo fazer muita coisa e aí eu acabo tendo um impacto maior ao meio do que o que eu estou deixando para trás. uhum, Deixar massa para trás, muita massa para trás, com certeza não é sustentável. uhum, Você tem que reduzir massa, né? Nós temos que tratar a fonte, tem que tratar, é, não importa qual que seja a profundidade. uhum, Eu acho que a gente está fazendo isso, falando, tirando um pouquinho do crachá da Doxor, colocando da Doxor, hoje a gente tem um projeto que nós estamos fazendo processo térmico até 30 metros de profundidade. uhum, Então, existe essa preocupação, isso está sendo feito. uhum. Eu acho que esse olhar o órgão ambiental tem que ter. Não acho que a gente deva deixar o mão de massa para trás. A gente tem que fazer dentro do que for possível, né? Não é para fazer o mínimo. Uhum. Eu acho que talvez esse balanço entre o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, né? E aí, onde que é esse limite de o que eu estou fazendo deixa de ser benéfico para ter um impacto maior, Uhum. né? Acho que isso a gente precisava dar uma olhada com um pouco mais de atenção, sabe, né? Mas eu acho que não preciso fazer nada, vou lá, meto uma Uhum. camada de concreto por cima, não tem problema. Não, isso não é remediação, você não está remediando. A remediação, você tem que fazer a remediação. Você tem que mostrar para o órgão ambiental os estudos de viabilidade técnica e econômica Uhum. que têm que ser feitos. Sim. Está lá, faz parte da obrigação, e mostrar, olha, eu estou fazendo isso, isso, isso para fazer redução de massa, a partir desse ponto fica inviável, ou estou tendo um impacto maior, enfim, por algum Uhum. motivo, ou é um impacto econômico, ou um impacto técnico, enfim. Mas eu acho que a gente tem que sim, buscar a redução de massa o máximo possível, Uhum. sempre o máximo possível, né, para não deixar nada para trás. Ou deixar o mínimo para trás, né? Isso. Não deixar nada. Como você falou, né? Tem que ter o estudo, né? Viabilidade técnica e econômica. Não é simplesmente falar, não vou fazer porque. Sem dúvida. Claro. É sempre mais barato não fazer, né? Uhum. Pois é. Pois É é. sempre mais barato não fazer. É. Quando é que você acha que vão ser incrementadas as cobranças no Brasil, ambientais, por investigação, remediação de PFAS, agrotóxicos, talvez fármacos? Marcão, eu acho isso não é minha opinião, né? Isso não vai começar por áreas contaminadas. Uhum. É, isso é uma questão de saúde pública. Uhum. Áreas contaminadas nesse universo É muito pouquinho, né? óbvio, é muito pequeno, é muito pequeno. Então, mesmo se a gente for olhar hoje, fora do Brasil, o dinheiro investido
nas tecnologias de tratamento de PFAS, por exemplo, Uhum. a grande maioria não é relacionada diretamente com a área contaminada. São as mesmas empresas, somos nós, Aham. assim, consultores, que estamos, as mesmas empresas de consultoria e engenharia ambiental que estão lidando com esses problemas, as empresas também de tratamento são muito parecidas, é, mas é um problema um pouco mais amplo do que áreas contaminadas. Vai refletir em áreas contaminadas, vai ter que tratar em algum momento, é, mas áreas contaminadas é um universo muito pequeno dentro desse problemão, que é um problema muito maior Uhum. do que o gerenciamento de áreas contaminadas. Isso vai acontecer a hora enfim, que nós entendemos que nós temos um problema de saúde pública, Sim, sim, e não de áreas contaminadas. Não, sim. não vai começar por áreas contaminadas esse problema. Não vai ser Ok. por áreas contaminadas. Então, potabilidade, por exemplo, quando fala, olha, tem que água É potável, tem que estar isso. assim, sabe? É isso, é isso. A hora que o Ministério da Saúde estabelecer novos padrões para potabilidade e Uhum. colocar essas substâncias, aí, aí as coisas mudam de cenário, né? Que foi o que aconteceu em todos os países Sim, fora do Brasil. sim. É um problema de saúde pública. Uhum. Grande parte dos negócios hoje estão não está na remediação de um site específico, ele está em limpeza de tanques, Aham. limpeza de caminhões, limpeza de Uhum. sistema de combate a Sim. incêndio, Uhum. em área de produção de água, ou estação de tratamento de água. Aí que tá o principal. Tem áreas que estão sendo tratadas ou começando a ser tratadas desses contaminantes, sim, existem várias áreas com toneladas e toneladas de solo contaminado e que estão começando o tratamento dessas áreas, mas ainda não é prioridade isso, nem fora do Brasil é prioridade. A prioridade é a questão de saúde pública. Sim, A água que vai consumir é o tanque do caminhão de bombeiro que está sim, sim. contaminado, é a linha de combate de incêndio que tem que ser inteira limpa para colocar uma Trocada, substância né? nova. Isso. É por aí, é por aí. Você falou da capacidade técnica, né, das empresas e dos profissionais, né, brasileiros, e é verdade, né? Você tem ido para o exterior, outros amigos também, e tem visto isso. A gente ouve uma história, né, de coisas esporádicas, né? Uma empresa foi fazer um projeto no exterior, outra empresa foi em Portugal, tal, mas é pouco ainda. Você enxerga empresas brasileiras, profissionais já tem vários, né, nos Estados Unidos, no Canadá e tal. Você vê empresas brasileiras indo prestar serviço em outros países, assim, Eu, sistematicamente, vamos chamar assim? eu, eu gostaria muito de ver isso. Uhum. É, eu vi poucas vezes. Eu conversei com o Alexandre Maximiano, Uhum. há Uhum. pouco tempo. Ele prestou um serviço, ele estava fora do Brasil, trabalhando É, pela empresa dele, legal. hum, a pedido de um cliente que usou eles aqui no Brasil, gostou do trabalho e levou eles para fora para ir trabalhar numa área desse cliente que tinha um projeto fora do Brasil. É, Eu acho que tem um longo caminho pela frente ainda, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a vender como país, não é uhum. nem um segmento. Acho que o Brasil, a gente não está acostumado com isso, né? A vender Pois esse é. tipo de serviço para fora como país mesmo. E eu acho que a gente deveria. Estamos tentando, tá na agenda nossa aqui da ESAS, a gente conversar com as agências de comércio exterior do Brasil, que tem uma agência de promoção de serviços tal, e que a gente assim, é um serviço que tem muito valor, e tem uma cadeia Sim, toda de conhecimento sim, que gera para você chegar a ser um especialista, quer dizer, você sim, tem que ter feito muito curso, ter estudado muito, quer dizer, sim. tem toda uma cadeia de conhecimento por trás
que é importante e que tem um valor enorme para o desenvolvimento do país. Uhum. Então, eu acho que, assim, mas é uma questão um pouco além da associação, né? Acho que tá um pouquinho além. A gente já conseguir convencer quem de direito de que a gente pode e deve levar esse conhecimento para fora. Uhum. Que país que tem uma biodiversidade tão grande quanto o Brasil Uhum. e que defende essa biodiversidade? O Brasil tem regras, Sim. apesar de recentes preocupações aí de alterações em leis federais, Uhum. mas a gente tem esse conhecimento porque as regras são mais restritas. E não num sentido ruim, acho que num bom sentido. Isso fez gerar conhecimento. Então, esse conhecimento nosso, quem, por exemplo, fugindo um pouco da área de gerenciamento de áreas contaminadas, pega a área de licenciamento ambiental, Uhum. o que os nossos É verdade, empresas é que verdade. trabalham, atuam nessa área, o que eles conseguem, o que eles têm de dado, o que eles aprenderam para conseguir fazer esses licenciamentos em biomas tão complexos quanto os nossos aqui no Brasil, você consegue usar isso em vários outros lugares fora do Sim, Brasil, sim. né? E por que a gente não está exportando isso? Então, assim, isso é uma frustração minha. Assim, eu realmente adoraria estar vendo muito mais dos nossos profissionais atuando fora do Brasil. Eu acho que questão de língua não é mais muito barreira. Você vê que os americanos que vêm para cá se surpreende que quase todo mundo aqui consegue conversar, se comunicar bem em inglês, Sim, né? sim. Então, que atua na área. Então, assim, eu acho que falta realmente talvez como país mesmo, Uhum. um olhar um pouco mais especial para essa mão de obra que a gente tem aqui no Brasil. É, Eu acho que a gente tem um potencial enorme, pois é, enorme. acho que o custo é até pequeno, né? Porque é o dólar, real, euro, né? Então, conhecimento não falta. O custo não é É tão, claro, não é mais né? elevado do que eles. Então, falta pouco, acho. É isso aí, é isso aí. Fala um pouco, Tiago, agora para já tratamos de quase tudo aqui, né? Da relação da ESAS com o IBAMA, tinha os projetos em andamento, o que está em andamento, o que foi concluído, quais são os próximos. A gente, a Ministério gente do tem o Meio Ambiente, né? SINGAC. Não só o IBAMA, mas É, o Ministério não, também. mas isso, agora principalmente com o IBAMA, porque a gente fez o SINGAC, que Uhum. é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, né? Um sistema que a ESAS fez junto com a Bethlen na época. Agora o convênio novo é só com a ESAS, a Bethlen não participa mais. A gente entregou, tem uma outra adaptação que foi feita, o Ministério do Meio Ambiente transferiu para o IBAMA. Tem ajustes finais aí que estão sendo feitos, mas eu acredito que no segundo semestre desse ano já comecem a usar um pouco. Então, o relacionamento é ótimo, não só com eles, como com qualquer outro órgão ambiental que precise da nossa ajuda. Uhum. Assim, a ESA não é uma associação que tem muita verba, mas é uma associação que transborda em conhecimento técnico. Uhum. Então, o que a gente defende o, o que é correto tecnicamente. É isso que a ESA defende. Uhum. Independentemente a quem vá doer. Se a nossa decisão técnica vai agradar quem quem está de um lado do balcão ou quem está do outro lado do balcão. A gente tem divergências com quem está do outro lado do balcão. Sim. Às vezes, quando você tem alguém que está pedindo alguma coisa muito além do que a gente tecnicamente acha que é necessário, a gente vai mostrar o nosso posicionamento, Uhum. né? Como questão que a gente comentou agora há pouco, da remediação baseada em risco. Uhum. E da mesma maneira que a gente também não acha que a remediação pode ser simplesmente não faz nada. Sim. Enfim, o relacionamento com o IBAMA é ótimo, com o Ministério do Meio Ambiente é ótimo, a gente ajuda da maneira que a gente puder ajudar. Enfim, estamos entregando esse sistema, deve começar a funcionar agora no segundo semestre.
deve precisar de algumas atualizações, também nós nos colocamos à disposição para fazer as atualizações que forem necessárias, principalmente depois que publicar a nova 420, vai Certo. ter que fazer um outro ajuste no SIGAC. Então, sim, o relacionamento com eles é excelente. Agora, em junho, a ESAS e o SENAC vão fazer um curso um pouco diferente para órgãos ambientais, que vai ter uma parte prática importante, ali 3 dias lá no SENAC, e o pessoal está bastante animado. Como você vê, claro, você gosta, né, dos cursos como um todo, mas essa variação de demandas, a variação de ofertas, né, na verdade, a variação de ofertas que a ESAS tem proporcionado aí nesses cursos e eventos. Eu acho que a gente sempre teve esse olhar, né, Marcos? Esse pessoal, assim, vocês que estão na organização desses cursos, você, o Rodrigo, o pessoal que está pela ESAS também, eu acho que o sucesso desses cursos, eles se dão no fato da gente estar ouvindo o que o pessoal está pedindo para que seja feito. Não importa qual seja o tipo de curso. A gente fez há um tempo atrás, foi um curso muito simples, que era uma introdução, Sim. cara, bem simples, né? Que é assim, uma introdução ao gerenciamento de áreas contaminadas, que é para quem não tem, é o primeiro contato, Isso. né? E teve muita gente que, Sim. que, que, que participou. E esses cursos, do mais diversos possível, acho que o grande lance é isso, a gente está ouvindo o que todo mundo pede para a gente busca, Uhum. enfim, a preparar o curso, vocês buscam preparar o curso para atender a demanda que tem do, enfim, das pessoas. Vocês tentaram até fazer agora um curso, não teve, fora do horário, Sim, ou de final de semana, não teve lembro, alguma coisa assim. alguns cursos noturnos, mas é um curso comum, né? Então, para o público em geral, mas tem vagas Ah, para órgãos ambientais também. hum. Mas é isso, tem de tudo, como Que a você gente falou. tentamos fazer isso, tentamos pegar a realidade do que as pessoas estão realmente precisando. Sim, A Érica conversou comigo, a Érica também faz parte da sim. organização, né? Ela conversou comigo esses dias que teve um estado que pediu um curso específico Isso mesmo. sobre recuperação, investigação e gerenciamento de áreas contaminadas de Lixões, lixões. é isso aí. Eles querem entender especificamente o que eu tenho que fazer num lixão. Uhum. E nós estamos preparando especificamente para isso, um curso especificamente para atender, para entender essa necessidade, o que eu preciso olhar, o que eu preciso fazer, Sim. como que eu gerencio, enfim. Acho que o grande sucesso disso é que a gente está ouvindo a demanda e conseguindo buscar os profissionais que consigam ministrar e trazer conhecimento para essa demanda que existe no mercado. Tiago, vamos para deixar você em paz aí, fazer suas coisas. Convido o pessoal, então, por favor, para a Conferência ESAS. O que eles podem esperar? Olha, para quem trabalha no gerenciamento de áreas contaminadas, é imperdível. Vai ser a primeira semana de agosto, aqui na cidade de São Paulo. A conferência 5, 6 e 7. 5, 6, 7, certo? 5, 6 e 7. Dia 4, a gente deve ter os minicursos, né? Antes da conferência. Para quem trabalha, ou para quem de alguma maneira está relacionado ao gerenciamento de áreas contaminadas, é simplesmente imperdível. Eu participo de várias conferências fora do Brasil e garanto que a qualidade é exatamente igual ao que a gente acompanha fora do Brasil, com o grande lance que nós estamos discutindo coisas feitas no Brasil, Sim. projetos realizados no Brasil. Então, a gente passa por toda a cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas, né, desde a investigação preliminar até várias técnicas de remediação. Enfim, se você que está ouvindo a gente aí seja um responsável legal, seja um gestor público, ou alguém de consultoria, ou enfim, relacionado a algum parte de produto que trabalhe na área do gerenciamento de áreas contaminadas,
é uma das, eu diria que hoje vai ser umas 4, 5 maiores conferências do mundo. Talvez fique atrás da Batel e da Aqua Consoil, mas em número de atendentes, em qualidade, em número de trabalhos, ela está entre as 4, 5 maiores do mundo. Sim. É simplesmente imperdível. Acho que vale muito a pena. Todo mundo que é do mercado, que trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, com certeza vai estar lá nessa primeira semana aí de agosto. Oportunidade para ganhar conhecimento, para networking, vai ser ímpar, com certeza. Thiago, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez por trazer todo esse monte de notícia para a gente aí. E é isso, nos vemos com certeza na conferência, talvez antes. Eu que agradeço, Marcão. Estou sempre à disposição, precisamos fazer mais vezes. Estou sempre à disposição. Legal, valeu. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Thiago. Queria que vocês ficassem bastante atentos a essas mudanças que estão por vir, que ele contou aqui pra gente. Algumas delas vão ter impacto na demanda de projetos. Em algumas o impacto vai ser para ter mais demanda. Em outras o impacto vai ser para ter menos demanda. Então nós vamos ter que esperar, aguardar e ver como é que fica tudo isso na média. A tendência é que, na média, né, a gente tenha um certo crescimento do gerenciamento de áreas contaminadas nos próximos anos. Vocês devem ter observado também que está havendo uma grande movimentação dos órgãos ambientais do Brasil todo, e esse é um fator muito positivo. Essa movimentação é no sentido de exigir estudos cada vez melhores, cada vez mais estudos e melhores. Então é bom todo mundo que está nos ouvindo aqui estudar, debater, se capacitar, se preparar para essas demandas crescentes, né, de minúcias técnicas cada vez mais exigentes. E claro, teremos a Conferência ESAS, que será muito legal. Sei que para os trabalhadores e trabalhadoras do chão de fábrica do GAC é um pouco mais complicado ir ao evento por conta dos custos, mas se você tiver a oportunidade, tente ir. Promete ser um evento muito, muito interessante. Quem está me ouvindo e for de órgão público ou de universidade, é uma boa chance de aprender um pouco mais sobre o GAC e conversar com as pessoas, trocar ideias e avançar no conhecimento. Enfim, é isso aí. Agradeço demais ao Thiago pelas notícias e pela bela conversa. No ar e fora do ar também tivemos uma bela conversa aí fora do ar. Isso é uma coisa muito legal do podcast, né? Me permite conversar com as pessoas, aprender mais, entender aí as diversas situações que ocorrem no GAC brasileiro, né? Bom, agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito aqui, quem quiser e quem puder, entra na nossa campanha. O site é apoia.se/ECDambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Enfim, continuem conosco nesse podcast. O podcast está disponível no Spotify, no YouTube e outros agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no screening de notícias e também nas redes. O Instagram é @ECDambiental, o Telegram é canal Áreas Contaminadas. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.